Você tem certeza absoluta que você está fazendo as suas próprias escolhas? Que você faz a escolha do que vai comer hoje? Se você fez a escolha de qual roupa colocar, foi você mesmo que fez essa escolha? Qual roupa você iria utilizar hoje? Ou qual profissão você vai seguir? Já parou para se perguntar se é você que faz essas escolhas? Já parou? Esse é um tema muito importante. E eu vou te perguntar ainda uma coisa mais profunda. E se eu te disser que pode ser que hoje mesmo você já teve a sua emoção sendo manipulada pela notificação que você recebeu do seu celular? Minha gente, hoje o tema do vídeo é sobre manipulação e sobre contágio emocional. É um tema diferente aí para a gente conversar. Meu nome é Nátia, este é o canal Nadan. Criei este canal com o objetivo de falar sobre a prática da observação de si. Já temos uma temporada aqui no canal onde eu explico sobre a prática da observação de si. Agora estamos indo para a segunda temporada e para a gente compreender agora o que é a percepção. O que é a percepção da nossa mente? Como a gente pratica essa percepção é o objetivo dessa próxima temporada. E a gente não podia deixar de começar pelo tema manipulação, que é o que aí mais influencia a nossa mente e tira a nossa percepção. Os próximos vídeos do canal eu vou falar sobre o que é concentração, o que é sonho, o que é projeção astral consciente. Vamos falar sobre outras formas de percepção aí, além da nossa acordada aqui também. Então, são temas muito importantes, tudo isso com o objetivo de te auxiliar a compreender sobre a observação de si, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. Primeiramente, o que é manipulação? Então, manipulação é o ato de influenciar, controlar, conduzir o comportamento, as emoções e as escolhas de alguém de forma sutil, desonesta ou oculta, com o objetivo principal de fazer com que a pessoa haja de acordo com os interesses de quem manipula. Muitas das vezes pode acontecer até sem a própria pessoa perceber, a pessoa que está te manipulando, ela não está percebendo que ela está te manipulando também. Então, a psicologia e a neurociência provam que nós somos governados por dois grandes sistemas de condicionamento. A gente tem um macrosistema, onde a gente pode dizer que é um sistema de macromanipulação, que são, por exemplo, os algoritmos das redes sociais, as estratégias de marketing das grandes empresas, a cultura e até o sistema educacional tentando o tempo todo moldar o que nós devemos desejar, pensar, consumir. E, gente, isso é real, isso acontece. Mas o perigo maior está onde a gente menos espera, que é no microsistema, que é na micromanipulação. Ou seja, muitas das vezes, aquilo que você acha que e você chama do seu jeito, que você acredita que seja do seu jeito, ou que seja meu gosto, ou minha opinião, é, na verdade, a voz, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe, que ecoa na sua cabeça. Nós crescemos, né, vestindo as roupas, por exemplo, que os nossos pais nos indicavam, que os nossos pais gostavam, e acabou que a gente às vezes vê isso como uma verdade, como sendo um gosto nosso, e pode ser que não seja. Claro que isso vai moldando a nossa máscara da nossa persona, da nossa personalidade. E algumas pessoas podem ter uma personalidade mais forte e já se predominou ali à frente, assumindo o controle.
por exemplo, em relação à roupa. Mas isso tudo a gente faz para sermos aceitos pelos nossos pais. Muitas das vezes a gente usa uma roupa que os nossos pais gostam para sermos aceitos. E isso é um exemplo de crenças que vão sendo criados aí na nossa mente. E passamos a vida acreditando que somos essa máscara, que somos essa crença, operando totalmente no piloto automático. Mas vamos praticar aí a nossa percepção, tá? Costumo dar um exemplo aqui com vocês de que você é o observador que está sentado no sofá e na sua frente tem a tela de uma televisão, onde os seus pensamentos, as suas emoções não são as imagens que estão passando ali naquela tela. Você é quem observa aquela tela. Você é quem está sentado aqui no sofá com o controle remoto na mão para escolher o que passa naquela tela. Mas hoje eu vou trazer um exemplo complementar a este. Eu vou trazer o exemplo, em vez da tela da TV, você vai olhar agora a tela do celular. Sim, imagina que você recebeu uma notificação aqui no seu celular. E antes de pegar no celular, você vai observar como estão as suas emoções, sua emoção naquele momento. Como ela está? Você está tranquilo? Olha, estou tranquilo agora, não estou ansioso, não estou irritado, estou normal, aquele normal entre aspas, ok? Então, vou pegar e vou abrir a notificação aqui no celular. E aí, quando eu abro a notificação e vejo a mensagem, por exemplo, no WhatsApp, tem uma pessoa muito ansiosa, nervosa para resolver uma situação e está pedindo, né, que você a ajude a solucionar aquela questão. E aí? Agora que você acabou de ler ali aquela mensagem, como você está se sentindo? Normalmente isso muda em 2 segundos, com essa micromanipulação ali, como você está se sentindo. Você automaticamente passa a sentir a ansiedade daquela pessoa e, minha nossa, tenho que resolver, tenho que ajudar, o que eu faço, o que eu faço? Não é assim que normalmente, quando a gente está no piloto automático, a gente acaba reagindo em vez de agir com consciência diante da situação? Então, esse é um sutil exemplo de como uma micromanipulação influencia a gente. A pessoa não mandou mensagem com a intenção de te deixar ansioso. Não, ela está ansiosa. Entende como sutilmente a gente altera o nosso estado interno por conta de uma ação externa que fez contato conosco? Isso é uma manipulação, porque a gente lembra, a gente estava com o nosso emocional aqui, entre aspas, normal, estava tudo tranquilo. Aí a gente recebe uma informação e isso nos desequilibra. E é um ponto importante, fundamental para a prática da percepção, você observar isso na sua prática da sua rotina. Agora, você entende que você, na verdade, não é aquela pessoa que está lendo ali a tela. Você tem que lembrar que você é o observador que está olhando para aquela tela que recebeu aquela notificação. Vamos lá. Vamos trazer agora a visão da neurociência, onde ela explica que o que aconteceu ali foi um contágio emocional. A pessoa estava com ansiedade. Ao você notar a ansiedade da pessoa, você também ficou ansioso. Vamos lá. A neurociência explica perfeitamente o exemplo da pessoa ansiosa que te manda uma mensagem e te deixa ansioso. Nós temos no cérebro os neurônios espelhos que tendem a imitar e absorver a emoção do outro, como no texto da mensagem. Se você não tiver a metapercepção ativa,
Você pega a ansiedade do outro como se fosse um vírus, você pega ela para você. Mas, Nath, o que é metapercepção? Ou metacognição? Ela é a capacidade do cérebro de pensar sobre o próprio pensamento ou perceber a própria percepção. Quando você lê uma mensagem e percebe, isso me irritou, e o seu córtex pré-frontal, a área mais evoluída do seu cérebro, entrando em ação e freando o impulso automático das amígdalas, que é o nosso cérebro emocional. Essa é a parte da metapercepção, é como a neurociência olha a prática, né, da observação de si. A gente tem também o Viktor Frankl, da psicologia positiva, autor desse livro incrível aqui. Ele bate muito na tecla da autorregulação emocional, onde existe uma frase clássica aqui nesse livro, onde ele fala: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço fica o nosso poder de escolha, a nossa resposta. Ou seja, a autoobservação no WhatsApp é exatamente o ato de alargar este espaço. Então, este é um ponto muito importante, uma visão muito importante aí para a gente refletir. Vou trazer outra visão aqui, que é a da Helena Blavatsky. A Helena Blavatsky explica que nós somos constantemente manipulados porque vivemos trancados nos nossos corpos inferiores. O que isso significa? Significa que o nosso corpo físico é manipulado pelos sentidos, pelos 5 sentidos, por exemplo. Como assim, Nath? Como assim significa que a gente pode ser manipulado pelos nossos 5 sentidos? Quais são os nossos 5 sentidos? Vamos lá. Temos o paladar, temos o olfato, temos a visão, temos a audição e temos o tato. Esses são os nossos 5 sentidos e eles podem nos enganar. A gente pode ter uma percepção de uma coisa que na realidade significa outra, tá? Por exemplo, quando você fica ansioso e você olhou ali a notificação com a visão, você olhou a notificação do celular. E aí, com aquela notificação ali, você teve a visão e você teve aquela sensação de ansiedade. Então, você suou, a sua sensação de suor na pele. Então, o corpo te engana, porque não necessariamente não tem algo enorme acontecendo que você precise ficar com aquela reação física do corpo de ansiedade, tá? Então, isso em relação ao corpo físico. Agora, a gente tem também o nosso corpo energético, que ele sente como se fosse sugar a energia e deixa você exausto. Então, muitas das vezes a gente recebe uma notificação, a gente fica ansioso, parece que aquilo drena a nossa energia. Então, na visão da Blavatsky, a gente tem 4 corpos que podem ser manipulados. Então, a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo energético, a gente tem o corpo astral, que ele pode ser inundado pelas emoções e ansiedades que os outros nos mandam ali por mensagem. E a gente tem o corpo mental inferior, que pode ser bombardeado pelo marketing e o desejo de consumo. E isso faz com que te desequilibre. No corpo mental aqui é onde estão os nossos pensamentos, o nosso desejo de consumo. Então, estes são os 4 corpos que, pela Blavatsky, a gente pode ser manipulado pelas situações. E a gente é muito frágil a isso. Já para Samael Alvear, ele traz uma visão de que quando você vê a notificação ali no celular, a mensagem, ela não cria a ansiedade em você. Ela apenas desperta o ego da ansiedade que já está dentro de você. O ser humano,
ele é como se fosse um robô mecânico, comandado pelas circunstâncias. Se alguém te elogia, você sorri. E se o WhatsApp traz uma cobrança, você se enfurece. Cadê a sua liberdade? Cadê a sua escolha? Você é manipulado pelos seus próprios egos que reagem ao ambiente. O contágio emocional ocorre porque o ego da ansiedade do outro se conecta como se fosse eletromagneticamente ao seu próprio ego de ansiedade. E aí isso faz com que você entre no piloto automático ali. Mas qual a saída para Blavatsky e para o Samael? Eles apontam que é fundamental a gente ativar a consciência, momento a momento. Quando você pegar o celular e ler a mensagem, você não vai apenas reagir, você vai usar a autoobservação como um escudo. Vai olhar para o seu mental e ver o pensamento que surgiu. Vai olhar para o seu astral e perceber a emoção que tentou contagiar. Ao observar, você desliga do piloto automático, você assume o controle dos seus veículos internos e passa a agir com a sua essência. O que isso significa? Isso significa que você está sentado no sofá e agora você está com o celular na mão. A notificação chegou, você vai fazer essa pausa, essa prática de observar antes de agir. Observar. Lembra que a gente, antes de pegar o celular, a gente observou como estava a nossa emoção? Essa é uma prática contínua. Ok, faça esse teste. Recebeu a notificação? Você vai olhar ali como você reagiu a uma mensagem de exemplo aí no seu celular. Faça esta prática. Agora, eu vou trazer a visão do mindfulness. Para quem não sabe, eu trouxe o exemplo aqui da neurociência, da psicologia positiva, e agora eu vou trazer o do mindfulness. Eu estou cursando uma pós-graduação exatamente nessas áreas, neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e eu termino ela agora por volta ali de outubro agora de 2026. E é um tema que eu sou muito encantada em estar estudando e estar trazendo um pouco dessas referências aqui nos vídeos para vocês também. Então agora em relação ao mindfulness conectado aí a Blavatsky e ao Samael para fechar esse círculo perfeito, porque o mindfulness nada mais é do que a roupagem científica e ocidental de práticas milenares e concentração e autoobservação orientais. Ou seja, o mindfulness é a ciência da atenção plena. Vamos lá, a prática do stop no WhatsApp. Primeiro, você recebeu a notificação ali, você vai parar. Quando o celular tocar ou antes de abrir aquela notificação daquela conversa difícil, faça uma pausa de 2 segundos. Pausa. Respira. Lembra que eu já expliquei aqui no vídeo como que a gente faz a pausa? Lembra, ó. Cheira a flor e sopra a vela. Essa é a indicação do meu sobrinho Miguel, hein? Essa é uma dica dele. E aí, a gente, depois, de uma respiração profunda, a respiração consciente, ela avisa o seu sistema nervoso que você não está em perigo. Você desativando, assim, a urgência e o estresse. Posteriormente, você vai fazer o quê? Você vai observar. Aplique a metapercepção. Observe o seu corpo. Meus ombros estão tensos? Então eu relaxo. Estou abrindo essa mensagem com medo, com raiva. Lembra que a gente fez a pausa antes do vídeo para entender como estavam as suas emoções? Sua emoção está normal ou não? Ou você está com pressa, está irritado?
o que a mensagem do outro causou em mim. Qual foi a consequência? Depois que eu li a mensagem, como eu me senti? Olha que forma linda de se observar. E aí, prosseguindo, né, a resposta à mensagem a partir da sua essência, da razão e da empatia, e não a partir do ego reativo ou do contágio da ansiedade alheia. Você vai, depois, né, de você parar, respirar, observar como você estava antes da mensagem, observar como você está depois da mensagem. Você vai prosseguir aí com consciência ao você agir de modo neutro. Isso com a prática, tá? Com a prática você vai se observar como você estava antes da mensagem, como você ficou depois da mensagem, e aí você vai entender, eu preciso ficar desse modo? Entendeu? Você vai agir com mais consciência e não apenas reagir no piloto automático. Lembrando, este é um exemplo com o celular, porque o celular é uma forma muito fácil ali de nos manipular. Esse contágio emocional é muito rápido ali. Mas isso é aplicado nas redes sociais, isso é aplicado a outras coisas. Ou sair de casa de carro e uma pessoa me irritou no trânsito. E aí, eu preciso dessa irritação? Como eu estava antes? Como eu estava depois? Entende que a irritação do outro pode vir para mim? Eu preciso pegar essa irritação da outra pessoa no trânsito? Não, deixo com ela. Eu passo essa irritação do trânsito. Entende que tudo é uma questão de percepção e são micromanipulações. Existem as grandes manipulações que a gente vê aí na mídia, mas vamos focar no que é palpável aqui inicialmente da gente mudar? Vamos praticar isso? Eu te convido para essa prática que eu acredito e que eu pratico que faz diferença. E eu vou praticar também junto com você, tá? Porque essa parte do celular aqui é uma coisa desafiadora para mim também. Vou confessar para você, não é fácil. Eu sou uma pessoa que trabalho a minha ansiedade interna e quando chega uma notificação ali, a gente já fica como? Já fica querendo pegar o celular para ver. E automaticamente, se a gente pegar no automático, o que vai acontecer? A gente vai apenas reagir e se conectar à emoção daquilo que está passando ali. Então, eu estou ensinando para vocês uma técnica que eu aprendo, que eu procuro praticar, e eu também estou nesse caminho aqui de praticar, de aprender. Esse é o objetivo do canal. Enquanto eu percorro o caminho, eu também te auxilio a caminhar ele, porque eu também estou aqui aprendendo muito, muito, muito. E o mais importante de tudo, gente, é a gente praticar. E isso é uma forma de você estar praticando a observação de si aí com a percepção. Você pode, né, aplicar o mindfulness ao abrir o celular, que é essa técnica que eu acabei de passar para você do stop. E aí você deixa de ser um robô mecânico que reage e adoece com a ansiedade dos outros e passa a ser o senhor da sua própria atenção. Olha que belo, que rico. E na psicologia positiva, nós aprendemos que a saúde mental ela depende do espaço que você cria entre a mensagem que chega e a sua reação a essa mensagem. Ao você observar como as mensagens te afetam, você cria um filtro de proteção. Você deixa de ser manipulado pelo humor das outras pessoas e passa a governar o seu próprio estado de equilíbrio. Olha que fantástico! Ai, gente, esse é um tema muito, muito rico, ao meu ver. Muito rico, porque é um tema que deveria ter sido ensinado nas escolas, que deveria ser ensinado pelo governo, que deveria ser ensinado pelas grandes empresas, mas eles não querem que você crie essa percepção sobre si, que você crie esse olhar sobre você.
E este é o início dessa temporada, onde eu vou falar sobre percepção. Estou encerrando aqui o vídeo de hoje sobre manipulação e contágio emocional para te trazer um pouco mais de clareza para você observar a você mesmo. Se você gostou desse vídeo, lembra, confere se você deixou o seu like, se você curtiu aqui. Envie esse vídeo para os seus colegas, familiares, pessoas que você vê que precisa desse tema que é tão importante. Deixe o seu comentário aqui, me conta as suas experiências com essa prática, como foi para você, e dá um feedback aqui do que você está achando dos vídeos, dicas do que você está achando positivas ou de melhorias. Estou aqui aberta a aprender também. E confere se você está inscrito, tá? Confere se você está inscrito, porque tem vídeo toda terça-feira, às 20h20. Combinado? Te espero no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre foco e concentração. Tá bom? Tchau, tchau.